Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar, segundo uma operacional baseada em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que vão te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso utilizando o meu operacional baseado em Smart Money Concept, onde você vai aprender comigo a encontrar pontos em que o institucional está buscando liquidez no seu gráfico, que vai te fazer encontrar oportunidades extremamente lucrativas e vai te fazer interpretar melhor a movimentação do mercado. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de clicar no sininho de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também comente aqui abaixo, eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. A sua opinião é muito importante para mim porque vai me ajudar a criar conteúdos cada vez mais relevantes para você e para o seu aprendizado. E também eu quero te convidar para ter acesso a uma aula exclusiva que eu preparei especialmente para você. Nessa aula eu falei sobre 3 formas de você acompanhar a sua jornada no mercado. São 3 atitudes que você precisa ter se você quer se tornar um trader de sucesso. Nessa aula é uma aula extremamente exclusiva que ela não está disponível no YouTube, nem no Instagram e muito menos nos meus cursos. Para você fazer parte dessa aula, você vai acessar a descrição desse vídeo aqui. Você vai preencher uma pequena pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa de satisfação e uma pesquisa de conhecimento para que eu possa conhecer um pouco mais de você e para que você fale para mim o que você gostaria que eu te apresentasse de conteúdo para que eu possa te ajudar cada vez mais na sua jornada. Então não perca tempo, vem ver essa aula, os 3 motivos que você não ganha dinheiro no day trade. Se você tem dificuldade de atingir sua consistência, de ter resultados, acesse a descrição desse vídeo, que aí vai ter uma aula exclusiva para você, que vai te ajudar muito aí na sua jornada. Vamos falar de gráfico então, senhoras e senhores, mais uma semana se iniciando aí, amanhã segunda-feira nós temos aqui as movimentações que nós desenhamos aí para sexta-feira. Se você já me acompanha há um bom tempo, você já sabe que esta análise bem detalhada aí do que aconteceu ali no nosso pregão de sexta está disponível no meu Instagram, de uma forma que você consiga interpretar todas as movimentações. Lá eu faço o review dos trades e é como se fosse um diário de trade para você poder entender toda a tomada de decisão e toda a movimentação. Mas basicamente nós temos o nosso índice aí, iniciando não, né? O movimento já se iniciou há um bom tempo, mas nós temos aqui o mercado rompendo uma região que nós entendemos como sendo uma região de liquidez e também uma região de continuidade. Então o mercado está rompendo o que nós chamamos de BOSS, que seria o Break of Structure. Nisso que o mercado está rompendo essa região, significa que o mercado está validando os order blocks de demanda da parte inferior, tá? Então essas duas regiões são duas regiões extremamente aguardadas para a gente estar fazendo movimentações de compra, tanto no gráfico de 60 minutos quanto no gráfico diário também. Só que a gente tem que entender que o Buy Side Liquidity está aqui na parte de cima, o Sell Side Liquidity está aqui na parte de baixo, então a gente tem o nosso range de negociação desse tamanho. E quando a gente quer comprar, obviamente a gente quer comprar abaixo da faixa de equilíbrio, e assim a gente está entrando inclusive agora numa região de desconto do nosso índice. Então a gente vai começar a ter um pouco mais de cuidados ali, onde que nós estamos vendendo, porque a gente tem que sempre priorizar vendas aí nas regiões de prêmio, tá? E a gente vai começar a pensar numa possível movimentação aí de reversão agora do nosso índice, já que nós estamos se aproximando de uma região já bem importante para uma movimentação de alta, tá? Esses 2 order blocks são order blocks bem relevantes aí, tanto desse contrato quanto do contrato anterior. E esse movimento que o mercado vem fazendo aqui é uma mitigação. Ele estava transportando o dinheiro dessa parte superior aqui do nosso gráfico e trazendo esse dinheiro agora para os order blocks, que são as partes que existe mais liquidez ali no nosso movimento. Se você observar, a gente perdeu o Sell Side Liquidity aí de sexta-feira, o que originou para a gente aqui 2 trades bem interessantes. Um foi um movimento de compra aqui nesse order block comprador, que a gente acabou sendo estopado em, se eu não me engano, 180 pontos, e depois o outro foi um movimento de venda, que esse movimento
O outro foi esse movimento de compra aqui embaixo também, que foi essa movimentação aqui, que a gente comprou nesse order block e vendeu nesse order block, e depois já vendemos nesse order block e compramos nesse order block. Então foi aqui esse trade da compra, que foi o stop, esse trade da compra, que foi gain, e esse trade da venda, que foi gain. Tudo isso utilizando os conceitos de Smart Money Concept, tá? A gente vai trazer agora para o pregão de amanhã, como eu falei para vocês, ficar de olho nesses order blocks aqui, que são regiões extremamente importantes ali para o nosso movimento. Lembrando que este order block aqui ele já foi mitigado, então ele não tem aí nenhuma relevância para nós nesse momento. Buy side liquidity passa a ser agora o topo dessa onda, que inclusive é o nosso choque, tá? É o nosso change of character. Se você quiser colocar aqui buy side liquidity barra change of character, só para você ter ali uma movimentação aí mais clara. O sell side está aqui embaixo, que inclusive ele é nosso ponto de continuidade. Então a partir daqui a gente vai traçar, dentro dessa onda, a gente vai traçar ali nossas regiões de prêmio e desconto, e nós vamos dar prioridades ali para as movimentações. Obviamente que o mercado se encontra ainda numa tendência de baixa, tá? É extremamente importante você entender que uma tendência só se altera quando outra entra em vigor, mas você tem que dar prioridade aqui para as movimentações que estão aí, tanto a favor dessa região de base aqui, né, essas duas regiões de base, e quanto essas regiões da parte inferior aqui, que são regiões de demanda, que a gente vai ter que tomar um cuidado maior ali na hora da gente traçar esses pontos, tá? Aqui, por exemplo, eu não tenho como desenhar nenhuma região de demanda porque eu não tenho desequilíbrio, eu não tenho imbalance. Se eu não tenho imbalance, eu não tenho como desenhar nenhum ponto importante aqui pra gente, porque o mercado não mostrou que ele está desequilibrado para a gente poder suprir essa necessidade de equilíbrio. Eu simplesmente tenho aqui como um ponto importante para a gente desenhar um Fair Value Gap, e esse Fair Value Gap aqui vai ser interessante para nós analisarmos aí durante a movimentação de amanhã, porque ele é um ponto que o mercado pode capturar liquidez, inclusive que está muito próximo aí ao nosso order block, esse order block aqui de cima, que é esse ponto que reverteu o mercado, inclusive com desequilíbrio, com imbalance, né? Eu tô tratando aqui um pouco os order blocks para ficar refinados aí de uma forma mais inteligente, né? Mais perfeita, para que a gente possa trabalhar ali mais favorável ao movimento. Então eu tenho aqui tanto buy side liquidity quanto sell side liquidity. Presta atenção porque essa parte de baixo que ela pode ser manipulada. Se a gente acessar aqui, eu vou dar uma olhada aqui no Infoot, né, que é a série contínua. Se a gente for analisar aqui o gráfico de 60 minutos, que esse aqui a gente vai conseguir ver umas regiões que tem uma liquidez um pouco maior, você vai ver que o nosso primeiro ponto de parada do índice, quando a gente for traçar aqui o tamanho dessa onda, que é o nosso buy side, nosso sell side, a gente está estabelecendo ali o nosso zone to zone, você vai ver que essa região aqui é a região que é a mais próxima, por enquanto, né, de demanda. Então a gente tem esse ponto de demanda, tem esse outro ponto de demanda aqui que é bem grande, a gente vai passar a refinar ele depois. Quando a gente for analisar aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar desse tamanhozinho, esse daqui vai ficar menorzinho. Se a gente for jogar nos 5 minutos, então você vai ter que, como o ativo, a série nova do índice, né, o Z, ele começou agora há pouco, a gente vai ter uma dificuldade em fazer esse tipo de ajuste aí no gráfico do Z. Então você vai ter que estar combinando aí meio que os dois gráficos, tanto o Z quanto o FUT, para que você possa desenhar essa região de demanda aí mais favorável, porque aqui se a gente for puxar o histórico, você vai ver que não tem nada, né? Então eu estou marcado aqui simplesmente por conta do FUT. Então preste muita atenção, a prioridade está em vendas, e em vendas, obviamente, em regiões favoráveis a essa venda, tá? Aqui a gente, por enquanto, não está desenhando nenhuma movimentação de compra dentro desse movimento de queda, porque ele não gerou desequilíbrio aqui para eu poder falar, não, isso aqui é um order block, esse é o ponto que eu tenho que desenhar ali, porque ele é o ponto principal da minha reversão aí, do meu desequilíbrio, do ponto que gerou o desequilíbrio no mercado, certo? Vamos falar de dólar? Bom, dólar, como a gente já sabe, né, nossa movimentação aqui é bem simplificada por conta do próprio meu estilo operacional. Eu não gosto de operar muito dólar mais, mas a gente tem aqui as nossas movimentações de sexta-feira, duas regiões aqui de demanda com uma região
de oferta. A gente tinha aqui também uma região de demanda que foi formada no dia 13, que o mercado testou essa região, um stop de 13,5 pontos, um alvo de 77. Então, é um movimento zone to zone, tá? A gente vai sair agora desse ponto que foi mitigado, eu vou trazer para esse outro ponto aqui que não foi mitigado ainda, porque a minha região, ela ainda continua sendo essa. Do mesmo jeito que ela continua sendo essa, eu sei que aqui eu tenho liquidez para ser aprisionada depois, para um possível movimento de captura de liquidez até esse order block do fundo. E aqui eu não tenho mais nenhuma região de extremidade para trabalhar, sem ser tanto esse ponto aqui no movimento de queda, quanto esse ponto aqui no movimento de alta. Então tem que dar prioridade para essas leituras aqui e ir ajustando o meu payoff para que minhas operações sejam positivas. A gente tem que trabalhar aí com o nosso risco-ganho para você entender que essas são regiões em que o mercado existe uma alta probabilidade de se movimentar bem, tá? E aí você tem um stop curto com um alvo bem grande, porque a gente acaba pegando regiões aí zone to zone. Ok, senhoras e senhores? Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixe de conferir aquela aula exclusiva que eu preparei especialmente para vocês. O link está aqui na descrição desse vídeo, está escrito acesse a aula exclusiva, tá? Responda, pesquisa, é bem rapidinho e aí você vai ter acesso a esse material de alta qualidade. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.